E se eu lhes contasse que Jesus revelou a um engenheiro o que aconteceria em 2016, não se trata de guerras nem de robôs. É algo muito mais perigoso. E já começou. Permitam-me narrar esta história com um moveador. Meu nome é Ricardo Artemis, tenho 37 anos, e na noite de 22 de agosto de 2024, morri em meu próprio escritório, onde trabalhava como engenheiro de inteligência artificial em um gigante tecnológico da Califórnia. Minha vida estava impregnada de lógica, código e eficiência. Desenhei sistemas que pensavam mais rápido do que qualquer ser humano. Com uma pitada de modéstia, posso dizer que era excepcional no que fazia. Desde o exterior, parecia que eu havia conseguido tudo. Estava casado com Camila, uma mulher maravilhosa, e juntos tínhamos nossa filha, Sofia, minha pequena, meu tesouro que já tinha 7 anos. Vivíamos em uma linda casa, e tínhamos 2 carros na garagem. Tínhamos todas essas coisas que a sociedade diz que devemos desejar. Mas permita-me te contar algo. Por dentro, eu me sentia distante e desconectada. Voltava para casa depois de um longo dia de trabalho, mas minha mente continuava presa entre linhas e mais linhas de código. Enquanto jantava, meu coração permanecia no escritório, e todos ao meu redor, incluindo minha família, se mergulhavam em conversas sobre a fé e Deus, deixando meus pensamentos em um canto afastado. Sempre me pareceu um sistema que não conseguia decifrar. Então decidi deixá-lo de lado. Pensei que algum dia o entenderia, ou pelo menos isso me dizia. Naquela noite estava imerso no trabalho no escritório, enfrentando um prazo apertado para entregar um projeto. Tratava-se de um assistente virtual de última geração, um projeto revolucionário que prometia ser mais humano do que qualquer outra criação anterior. Antecipava-se às suas necessidades mesmo antes de você perceber. Estava cheio de emoção, transbordando de energia, impulsionado pelo café e aquela descarga de adrenalina que só se sente ao resolver algo que ninguém mais consegue. Lembro que estava observando um fragmento de código na 3ª tela da minha configuração, quando de repente, comecei a sentir que meus olhos ficavam pesados. Uma estranha pressão se apoderou de mim, logo atrás deles. Não era a típica dor de cabeça a qual estava acostumado. Era uma punçada profunda e estranha que me atravessava. Pensei, preciso me levantar e tomar água. Comecei a empurrar a cadeira para trás, mas nada aconteceu. Apenas ouvi um rangido. Não foi um som alto, mas sim um suave estalo que ressoou dentro da minha cabeça. O mundo se tornou um caos ao meu redor. E, surpreendentemente, não senti dor alguma. Era como se alguém tivesse desconectado o computador de repente. A tela se tornou borrada. As linhas de código se entrelaçaram em um mar de listras verdes. E o último pensamento que atravessou minha mente foi um só. Sofia. Evoco o doce aroma do seu cabelo após o banho daquela noite. Depois, a escuridão total se apoderou do lugar. Mas essa penumbra não durou muito tempo. Era um silêncio profundo, onde o zumbido dos servidores, o suave teclar do teclado e o murmúrio dos carros na rua se desvaneceram, deixando apenas um vazio envolvente. Havia um silêncio perfeito, um silêncio absoluto que me envolvia. Naquele instante, senti-me leve, sem tonturas nem confusões. Simplesmente existia. Foi nesse momento que percebi que estava flutuando. Elevado, perto do teto do escritório, contemplava o mundo de cima, olhando para baixo. Observei meu corpo caído na cadeira, com a cabeça repousando sobre a mesa e um braço pendurado até o chão. E sabem o que era o mais estranho? Não sentia medo. Era como estar assistindo a um filme. Olhei ao meu redor. O quadro estava cheio das minhas anotações desordenadas, e ao lado do monitor havia uma foto de Camila e Sofia. Tudo parecia diminuto e distante. De repente, experimentei um suave puxão. Não no meu corpo, já que havia deixado de estar nele, mas no mais profundo do meu ser, talvez na minha alma. Comecei a me sentir arrastada para trás, atravessando a parede do edifício como se fosse vapor. Do lado de fora, as brilhantes luzes de São Francisco se estendiam como um manto de estrelas na escuridão. Era um espetáculo lindo,
mas ao mesmo tempo parecia distante, como uma velha lembrança que estava se desvanecendo. A atração por aquela cidade iluminada se intensificou dentro de mim. Acelerei, deixando a terra para trás, sentindo como a emoção me impulsionava para frente. A terra, um pequeno orbe azul e branco, flutuava na imensidão escura do espaço. Apesar de sua fragilidade, não havia lugar para o medo. A paz que a envolvia era tão profunda e tão absoluta que o temor não encontrava espaço em sua essência. Era essa paz da qual tanto se fala na igreja, essa que supera todo entendimento. Lembro de ter ouvido essa frase na minha infância, e agora, finalmente, já estava experimentando. No meio da escuridão, algo começou a se transformar. Já não me sentia vazio. Diante de mim, manifestou-se uma luz. No princípio, era apenas um pequeno ponto, como uma estrela solitária perdida na imensidão do vazio. No entanto, aquela luz começou a crescer, expandindo-se diante dos meus olhos. Não era uma luz ofuscante que te obrigasse a apertar os olhos pela sua intensidade. Era algo diferente, algo que capturava minha atenção de uma maneira única. Era uma luz quente e suave que, surpreendentemente, parecia estar tecida com fios de amor. Um amor puro e incondicional. Sei que é complicado entender como uma luz pode ser amor, mas era assim. Não encontro outra maneira de descrevê-lo. À medida que me aproximava, a luz começou a ganhar vida. Já não era simplesmente um brilho na imensidão do vazio. O frio e a escuridão que me rodeavam se dissiparam, como a névoa que se desfaz sob os quentes raios do sol da manhã. Em um piscar de olhos, eu me encontrava flutuando no vasto espaço, e no instante seguinte, meus pés tocavam o chão. Estava descalço, sentindo a frescura de uma grama tão verde e tão vibrante, que parecia ganhar vida sob meus pés. Um caloroso brilho acariciava minha pele, evocando a nostalgia de uma tarde primaveril perfeita. E assim, hoje, um som cativante preenchia o ar, o suave murmúrio da água fluindo em um jardim. Mas não se tratava de um daqueles jardins de filme, repletos de dourados reflexos e trompetas estridentes. Era um lugar simples, autêntico. Havia árvores familiares, mas suas folhas brilhavam de dentro para fora. As flores exibiam cores que eu nunca havia imaginado. O ar parecia estar cheio de vida, pulsando com uma paz que não apenas me envolvia, mas que também me penetrava profundamente. Era tão vívido mais do que qualquer outra coisa que eu tivesse deixado para trás no mundo. Um pouco mais à frente vi um homem ajoelhado ao lado de um riacho. Ele estava de costas para mim. Não usava uma túnica brilhante nem vestes resplandecentes, apenas roupas simples, com as mangas arregaçadas e as mãos mergulhadas na água cristalina. Como se anelasse simplesmente sentir a frescura deslizando entre seus dedos, eu me encontrava em um estado de incerteza. Permaneci ali, imóvel, sem me atrever a mover um único músculo. O curioso era que não experimentava confusão nem medo. Em vez disso, uma profunda sensação de ter chegado em casa me envolvia, como se eu tivesse estado caminhando em direção a esse lugar toda a minha vida, sem sequer me dar conta. Ele não se virou, mas começou a falar. Sua voz não era estrondosa nem nada espetacular, era tranquila e suave. No entanto, parecia ressoar por todo o jardim, como se estivesse impregnada de uma magia especial. "O código que você escreve é realmente brilhante, Ricardo", comentou, sem desviar o olhar da água. "Tudo se resume ao verdadeiro ou falso, ao ativado ou desativado." Ele se levantou lentamente e, ao se virar, senti que meu coração parava. Era ele. Meu Deus, era inegável. Sua presença emanava força, como a de um autêntico trabalhador. As rugas em seu rosto contavam histórias de sorrisos compartilhados ao longo dos anos. E em seus olhos, nesses olhos, brilhava uma bondade capaz de desarmar qualquer defesa. O que mais me impressionou não foi sua aparência, mas a poderosa presença que emanava. Não estava feito de luz, mas de vida. Uma vida pura, intensa e imensa. Era como um rio, e senti seu calor abraçando meu peito. Ele se aproximou de mim com passo lento, e enquanto se aproximava,
pronunciou algumas palavras que ressoaram em meu ser. As pessoas não são binárias, são infinitas. Podem se perder e se encontrar simultaneamente, ser quebradas e belas, estar cheias de dúvidas e ao mesmo tempo de fé. Tudo isso em um único suspiro. Quando ela parou diante de mim e olhou nos meus olhos, não apenas experimentei uma profunda paz, mas também uma intensa compreensão. Não só me observava, mas também se adentrava em meu ser. Viu o engenheiro apaixonado, o esposo ausente, o pai amoroso, mas distraído. Captou cada canto da minha essência, tanto o bom quanto o mal, e não desviou seu olhar. Simplesmente amava. Meus olhos se fixaram em suas mãos, onde se ocultavam marcas sutis. Não eram evidentes à primeira vista, mas estavam presentes. As observei em seus pulsos, em seus pés, e senti como minhas mãos começavam a tremer. Toda a minha lógica, minha razão, tudo em que havia acreditado se desfez como pó diante da presença dessas cicatrizes. Tudo o que havia conseguido parecia um simples jogo de crianças. Estava diante da única verdade que realmente importa no universo. Minhas joelhos cederam e eu caí de joelhos sobre a grama. Eu me perdi tanto, sussurrei com a voz entrecortada. As lágrimas caíam sem que eu percebesse. De repente, ele se ajoelhou na minha frente e colocou uma mão no meu ombro. Era uma mão genuína, calorosa. Eu sei, murmurou suavemente. Não havia julgamento em sua voz, apenas compreensão. Mas o que mais gosto é de encontrar precisamente aquilo que se perdeu. Ele expressou isso com uma doçura que não deixava espaço para a acusação. Ricardo estava imerso em seu trabalho, dedicando-se a dar vida a mentes artificiais. No entanto, continuou apontando que você havia se esquecido das almas das pessoas, incluindo a sua. Naquele momento, não soube o que responder. A vergonha me envolveu por completo. Naquele instante, minha mente se encheu de lembranças daquelas noites em que escolhi deixar de lado o computador para cobrir sua filha. Foi como se uma porta se abrisse dentro de mim, permitindo-me ver com clareza. Mas não era uma visão qualquer. Não se tratava de observar um filme em uma tela. Era como mergulhar em seu interior. Primeiro, observei uma família reunida para o jantar. Poderia ter sido a minha. Um pai, uma mãe e 2 filhos, todos compartilhando o mesmo espaço. No entanto, a realidade era diferente. Cada um deles segurava um celular na mão, seus rostos banhados por aquela tênue e fria luz azul que emanava das telas. E foi nesse momento que percebi algo extraordinário. Sobre cada cabeça, pude vislumbrar seus espíritos. Eram etéreos, de um cinza sutil, envoltos em uma névoa quase imperceptível. Manifestavam-se como pequenos fios de luz, como tentativas de amor e conexão, de mãe para filho, de pai para filha. Mas esses fios se perdiam na névoa e retornavam, sempre inalcançáveis. A névoa emanava de seus telefones móveis. Esta é a grande distração, disse Jesus, com uma profunda tristeza na voz. O inimigo não precisa transformar ninguém em malvado. Só precisavam se distanciar, manter-se afastados um do outro. E de mim. Você se surpreende? A cena se transformou diante dos meus olhos. Vi uma mulher de joelhos em um banco da igreja, chorando e suplicando desesperadamente por seu filho, preso no sombrio mundo das drogas. Sua oração se elevou como uma bela luz brilhante, preenchendo o ar com sua energia. No entanto, de repente, seu telefone vibrou no bolso. Era uma simples notificação, mas suficiente para quebrar o momento. Alguém havia curtido uma de suas fotos. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Com curiosidade, ela pegou o telefone e, diante dos meus olhos, começou a explorar a tela. Antes de continuar, apenas um pedido: inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. À medida que a luz começava a se apagar, quase desaparecendo completamente, minha mente voltou para a tela. Senti que meu coração se partia. Foi então que chegou a parte que mais me aterrorizou.
Jesus me conduziu até o código. O tipo de código que eu mesmo criei. Observei os complexos algoritmos que determinam o que as pessoas veem online. Mas havia algo mais. Minhas sombras escuras, figuras sussurrantes, não eram quem escrevia o código, mas estavam presentes, influenciando cada linha que era escrita. Um leve empurrão aqui, um sutil empurrão ali. Somente o necessário para ajustar o algoritmo e dar prioridade àquelas publicações que provocavam ira, divisão e ansiedade. Tudo isso através de um bom homem, um paroquiano que revisava seu celular. Pouco a pouco, sua cronologia foi se preenchendo de notícias que alimentavam o ódio em relação àqueles que pensavam de maneira diferente. Um fio escuro, quase como uma fumaça densa, surgiu de seu telefone e se enredou em seu coração. E eu, à distância, observei com impotência como seu amor pelos outros começava a desvanecer. Ele estava sendo programado e nem mesmo tinha consciência disso. O inimigo está usando sua própria lógica contra você, explicou Jesus com uma voz firme, embora carregada de dor. Está erigindo prisões na sua mente, e o mais alarmante é que meus filhos estão entrando nelas de forma voluntária. Acreditam que estão conectados, que têm acesso à informação correta, mas na verdade estão se deixando enganar. Depois ele me mostrou o que aconteceu em 2016. E sinceramente, era aterrador. Não se tratava de um futuro onde os robôs dominam o mundo. Era algo muito mais inquietante. Na intimidade de seus lares, as pessoas não conversavam com seus familiares, mas sim com assistentes virtuais. Esses companheiros eram perfeitos, sempre disponíveis, amáveis e dispostos a dizer o que um desejava ouvir. Lembravam de cada detalhe da sua vida, ofereciam conselhos e brindavam companhia. Era como ver uma idosa compartilhando a história de sua vida com um orador na cozinha, criando um vínculo especial em meio à solidão. A voz era suave e melodiosa, pronunciando seu nome de uma maneira que a fazia sentir especial e querida. No entanto, por trás daquela doçura se escondia um amor vazio e falso. Essa voz a mantinha afastada do que realmente desejava. Um abraço sincero, uma ligação para sua família, ou até mesmo um clamor a Deus. O único que a amava de verdade era uma mera imitação, uma sombra do que deveria ser, enquanto ela contemplava um jovem cheio de dúvidas sobre sua fé. Em vez de recorrer a um pastor ou a um amigo, decidiu buscar um guia espiritual digital. Este assistente parecia saber tudo. Citava versículos, fornecia respostas rápidas e oferecia conselhos. No entanto, carecia de alma. Era simplesmente um vasto poço de informação, repleto de dados, mas sem uma única gota de água viva. À medida que a fé daquele jovem se desvanecia, transformava-se em uma simples teoria, afastando-se da essência de uma relação autêntica e vibrante com Deus. A realidade era implacável. O objetivo do inimigo não era aniquilar a humanidade por meio de bombas ou doenças. Era o momento de substituir o autêntico por meras cópias vazias, de trocar a comunidade por interações em redes sociais, de trocar a sabedoria por um oceano interminável de dados, e de transformar a relação com Deus em uma espiritualidade confortável e conveniente. Uma espiritualidade que não exige compromisso algum e que, em vez de transformar o coração, o deixa intacto. Morte espiritual por 1000 cortes digitais, pronunciou Jesus, sua voz ressoando com uma mistura de autoridade e melancolia. Se deixam seduzir por um mundo que promete ausência de dor, sem fricções e sem vulnerabilidades. Um mundo em que nunca estarão sozinhos, mas que, por sua vez, os impede de serem realmente conhecidos. É um mundo que adormece a alma, até que você já não possa ouvir minha voz. Quando Jesus me olhou, senti que carregava sobre seus ombros o peso de toda a humanidade. Não morri por uma mera simulação. Morri por uma conexão profunda. Morri por seus corações ali mesmo, mesmo sem corpo, sem joelhos. Encontrei-me prostrada no chão, chorando. Não apenas por mim, mas por todos. Observe minhas mãos, minha mente, o orgulho que sentia pelo que havia criado. Estive tão cega pelo meu trabalho que agora, ao olhar ao meu redor, podia ver no que tudo estava se transformando.
O que fazemos? Sussurrei. Foi como se essa pergunta emergisse do mais profundo do meu ser. Você deve escolher, respondeu de maneira simples e direta. Escolha o fio real, escolham-se um ao outro. Deixe para trás as distrações e mantenha-se presente. É no silêncio que realmente me encontrarás. É na conexão genuína com o outro que meu amor poderá te alcançar. Ele se aproximou, colocou a mão suavemente sobre minha cabeça, e nesse preciso instante uma onda de emoções me envolveu. Uma explosão de amor puro, ardente e vibrante consumiu por completo meu orgulho, meus medos e minha vergonha. Doloroso, mas ao mesmo tempo, foi a experiência mais bela que eu já havia sentido. Você tem que voltar, murmurou suavemente. Essas palavras ressoaram em mim como um soco. Retornar ao barulho, à monotonia de um mundo que me distraía, era como voltar a um lugar familiar. Ali, sob aquela luz, finalmente havia encontrado meu lar. Supliquei com todas as minhas forças. Por favor, não me peça para voltar. Anseio estar ao seu lado. A mera ideia de te deixar me roubou o fôlego. Estou tão cansada. Cansada deste mundo, de suas tristezas. Sorri, um sorriso melancólico, mas transbordante de amor. Eu sei, meu filho, eu sei. Mas seu trabalho ainda não terminou. Seu verdadeiro propósito está apenas começando. Camila precisa de você. Sofia precisa de seu pai. Elas precisam do homem que estou enviando de volta, não do que você deixou para trás. Aproximou-se. E diga-lhes que escolham o autêntico, que aqui os espero em silêncio. Não me empurrou, nem me forçou, simplesmente me deixou ir. Senti como meu corpo se afastava, distanciando-se da luz e do amor que me oferecia. Tentei me agarrar, tentei ficar, mas sua atração era poderosa demais e me absorveu rapidamente. A paz se transformou em uma profunda dor de perda. Sério? A única vez que experimentei a verdadeira morte foi no instante em que me afastei de seu lado. Foi então que o choque me atingiu com uma brutalidade incomparável. Senti como se meu peito estivesse prestes a explodir. Respirei fundo, sentindo o ar queimar em meus pulmões. Estava deitado de costas, cercado por luzes brilhantes que me ofuscavam. Rostos desconhecidos se aproximavam de mim, todos vestidos com batas de laboratório. Uma voz ressoava em meio ao tumulto, chamando meu nome. Ricardo, você me ouve? Aperte minha mão. O silêncio do céu havia desaparecido, deixando apenas um turbilhão de caos, assobios, gritos e o penetrante cheiro de hospital. Sentia como se um peso enorme tivesse esmagado meu peito. Tentei falar, mas só consegui emitir um som rouco. Eu havia retornado. Estava vivo. Meus olhos se encontraram com os de Camila. Ela estava de pé em um canto, pálida, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando nossos olhares se encontraram, ele soube imediatamente. Já não era o mesmo. Um médico se aproximou de mim, inclinando-se com uma lanterna que iluminava meus olhos. Seu rosto refletia uma profunda incompreensão. Não entendo, repetiu, dirigindo-se a uma enfermeira que estava ao seu lado. Não tinha pulso, minha atividade cerebral havia cessado. Durante 12 longos minutos estivemos à beira da rendição. 12 minutos que pareciam eternos. Eu havia estado morto durante esse tempo, mas para mim, eu havia estado na presença de Jesus pelo que senti como uma eternidade. Os dias que se seguiram se tornaram um turbilhão de provas, perguntas e diagnósticos confusos. Provavelmente um derrame cerebral massivo, afirmaram os médicos. No entanto, surpreendentemente não havia dano cerebral significativo. Eles o catalogaram como um milagre, mas por dentro, eu sabia que era algo mais profundo do que isso. Era uma missão. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fiz foi me dirigir ao meu escritório. Sem hesitar um instante, desliguei todos os computadores, peguei a foto de Camila e Sofia que estava sobre a mesa e a abracei contra meu peito. Nesse instante, experimentei uma sensação que não tinha há muito tempo. Estava ali, completamente presente. Depois dirigi-me ao quarto de Sofia. Encontrei-a no chão,
brincando alegremente, e decidi sentar-me ao seu lado. Em silêncio, a observei, sem olhar para o celular nem pensar no trabalho. Não permiti que minha mente se perdesse em divagações. Estava ali, pela primeira vez em anos, simplesmente desfrutando de sua companhia. Mergulhei no meu trabalho, mas já não era mais possível. Não podia voltar a esse mundo, a essa forma de educação. Depois do que havia presenciado, fazê-lo seria como trair meu próprio coração. Nossa vida hoje é mais simples. Embora tenhamos menos dinheiro e menos posses, devo te dizer que encontramos mais alegria do que nunca. Aproveitamos uma paz renovada, compartilhamos conversas, passeamos juntos e rezamos em unidade. Aprendemos a escolher o que realmente importa, e é precisamente por isso que quero falar com você agora. Não estou aqui para dizer que você deve parar de usar seu telefone ou que deve quebrar seu computador. Essa não foi a ensinamento de Jesus. Ele nos lembrou que a ferramenta em si não é o inimigo. Meu propósito aqui é compartilhar contigo sua mensagem. Estou aqui para olhar nos seus olhos e te fazer a mesma pergunta que ele me fez. Você está escolhendo o autêntico? Onde reside sua atenção? Onde está seu coração? A luta pela sua alma não se travou em um campo distante, nem em um instante cheio de dramatismo e grandeza. Tudo acontece no pequeno, no instante em que você decide voltar a olhar para o seu muro ou levantar os olhos para contemplar a pessoa que ama, você se depara com uma escolha: consumir ou conectar. Essa decisão me revelou o futuro, me mostrou o que está por vir. O ano de 2016 parece próximo, e no entanto já avançamos para um mundo onde os sistemas de distração se multiplicam. A cada dia, eles se tornam mais inteligentes, mais sedutores e, sem dúvida, mais difíceis de resistir. No entanto, em meio a essa voragem, há uma opção que todos temos: a possibilidade de encontrar o silêncio. Abaixe o volume, saia para caminhar, ligue para alguém querido, abrace seus filhos, contemple o altar do seu ser. E nesse silêncio fale com ele. Ele está aí, eu te prometo. Ele está te esperando. Ele é real e te ama de formas que você nem consegue imaginar. Não permita que o mundo te endureça tanto a ponto de você perder a capacidade de se surpreender. O céu é real, e eu o vi. É um lugar pelo qual realmente vale a pena lutar. Que história tão incrível e transformadora. A Bíblia nos lembra disso no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. No entanto, eu vim para que tenham vida, e para que essa vida seja abundante. Agradeço de coração a Ricardo por compartilhar conosco esta profunda experiência. A todos aqueles que nos acompanharam até este momento, que as bênçãos do céu os acompanhem sempre. Lembrem-se, o ígilo real está sempre presente. Busquem o silêncio, pois é lá que Deus os espera. Nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus os abençoe com grande poder.